Estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, né? O Elimar da Silva, ele que é indígena. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre as suas perspectivas dentro e fora da universidade, vai falar um pouco também sobre a sua vida, como que aconteceu essa mudança, como ele começou a estudar e tudo mais. Pode se apresentar um pouquinho? Olá, eu me chamo Elimar, né? Eu sou indígena, né? Sou do povo Gabimaruô, eu sou do estado do Amapá, né? Meu município é o Iapoque, né? A minha comunidade é a Aldeia Uará, né? Então, para me chegar até aqui, eu enfrentei muita dificuldade, né? Porque era meu sonho, né? De ser uma pessoa, uma pessoa que quer algo, né, para conseguir. Então eu lutei até que eu consegui passar no processo, né? Excelente. Então eu estou aqui, né? Aí estou aqui nessa rotina da faculdade, né? E, e é isso. Como você está conseguindo conciliar a sua vida pessoal com a sua vida acadêmica, né? Porque eu sei que é difícil a sua trajetória de ir e vir também. É. Bom, a minha vinda e ida para lá foi foi que eu estou aqui por causa que foi motivado pela minha irmã, né? Sim. Que já estava em Belém. Eu consegui passar no processo seletivo, né? Pela cota indígena, né? Pelo processo indígena, né? Então, a gente indígena, a gente tem nossa cota, né? Então, eu consegui passar, né? Na área de pedagogia, na área de pedagogia. E estou aqui não porque não porque que eu não queria, né? Como que eu posso dizer? Sem uma motivação, né? Mas pelo esforço dos meus pais, né? Pela minha irmã, que já estava cursando e também pelo meu esforço, né? Eu dediquei, né, a minha vida acadêmica, né? De querer algo na minha vida, né? Então, por isso que eu estou aqui. Mas não é fácil, Sim. né? Não é fácil como nós indígenas existir, né? É existir para resistir, Sim, é verdade. Ser reconhecido. ser reconhecido por fora, né? Então, se a gente ficar, não se esforçar, não se motivar por alguém da família também, que porque existe para estar aqui tem que ter condições, né? Sim. Porque não é só que a gente tá numa universidade a gente consegue um recurso, né? Mas é bem básico que a gente consegue para se manter. Mas a gente vai estar lutando para a gente poder conseguir chegar onde que a gente queira, entendeu? Agora a gente vai. Eu tô entrando no fato mais curioso que eu acredito que tem muitos que querem saber sobre as tradições e culturas. Você traz alguma tradição ou cultura para dentro da nossa universidade? Pode me falar um Sim, pouco? eu como indígena, quando tem evento, né? Quando tem evento, às vezes é evento dentro da minha sala, quando tem evento, eu trago sim, né? Eu trago para mostrar, né, como que é o desenvolvimento, né, da nossa cultura indígena, né? Do meu povo, né? Como é, né? Por exemplo, como o grafismo, né? Alguns artefatos, né? Aí eu trago para mostrar e compartilhar com os colegas da sala, né? Ou seja, também se eu ser convidado, né? Ser convidado por alguns professores, alguns colegas de outras turmas, então eu poderia também estar mostrando, compartilhar o que
que eu aprendi, né, na minha infância como indígena, né, os artefatos também, artesanatos, né, eu poderia estar mostrando também. Você acredita que a faculdade ela está conseguindo reconhecer todo esse esforço, esse mérito que vocês indígenas têm para chegar até aqui, para permanecer no curso? Você acha que está sendo reconhecido? Bom, como eu falei primeiro, né, primeiramente o reconhecimento para nós indígenas entrar na faculdade é uma cota, né, então já é o primeiro passo de reconhecimento, né, que o governo, como que eu posso dizer, como que eu posso dizer essa parte que a gente, é o primeiro passo, né, a cota indígena, né, para nós ter um processo seletivo, né, para nós entrar para nós entrar na faculdade, né. Então, o primeiro passo o principal é a cota indígena. Então, já esse passo a gente já está sendo reconhecido. Sim. Aí, quando a gente entra, a gente já vai estar se reconhecendo mais ainda, né? Porque aí, quando a gente entra, aí a gente vai estar reconhecendo, né? Compartilhar com os demais. Você acredita que a federal ela está tendo uma influência muito boa, está conseguindo trazer os indígenas para dentro da universidade? Ou está tendo ainda muita dificuldade a respeito disso? Sim, tá conseguindo pouco a pouco, né? Porque o ano, o dia, né? Posso dizer noite, que a gente pode perceber nas redes sociais, sempre tá tendo essa dificuldade, né? Então tá conseguindo pouco a pouco, né? Quais os impactos positivos e negativos que o curso de pedagogia, não só o curso, né, em si, mas a tua vida acadêmica na faculdade, como que está sendo? Bom, os impactos, primeiramente eu posso dizer para vocês sobre o recurso financeiro, né, para se manter, né, porque e a logística também, né, porque eu pago aluguel, né, então eu tenho minha família, né, então eu pago aluguel. Então, eu recebo uma bolsa, né, do governo, só que às vezes fica falhando, né? Quando falha, então, às vezes a gente precisa muito, às vezes tem dia que a gente não come, né? A gente não janta, né? Então, no outro dia seguinte, a gente tem que ver, a gente tem que emprestar um dinheiro, né? Um recurso para a gente poder se manter. E a logística também, a faculdade, no momento, né, eu não sei como que pode ser em diante, né, pela frente, e não tem um transporte fixo, né, para nós, para dar suporte para os acadêmicos, não só como indígena, mas com outros outros alunos, né, que ficam na cidade também, né, então, em outros bairros também, né, que precisa também desse transporte, né, porque eu sei que alguns alunos têm seus transportes particular próprio, né? Mas tem alguns que não têm, então não só por mim, mas a maioria, alguns precisa do transporte. E como eu falei, né, os pontos negativos e positivos. O positivo é que desde que eu entrei na faculdade, eu, graças a Deus, fui acolhido bem pelos professores de demais colegas, né? E os trabalhos também é compartilhado, né? Trabalho acadêmico. Como posso dizer também, os negativos é que sobre o transporte. Porque como não tem transporte, já vai impactar a vinda de lá, né? Da casa da gente, né, até a faculdade. Só de sair de Né? casa já é um desafio, né? De manhã até que dá, né, para vir, e de tarde o sol tá quente, né, e se chover
e tu tem uma aula, né, um dia de apresentação, uma avaliação, aí já fica preocupante, né? Se não é todo dia que a gente vai ter um recurso, né, para a gente pagar o transporte, o mototáxi, né? Todo dia a gente... Se a gente tiver uma bicicleta também, facilita um pouco, se não a gente não tiver, né? Então, Dificultoso, e causa mais ainda esses pontos como ponto negativo, né? E sobre a sua socialização, né? Dentro da faculdade, com os demais alunos, com os professores, como é? Eles conseguem chegar e abraçar como se... Porque, tipo assim, o indígena, né? A gente não é típico de a gente ver no dia a dia, ter dentro de uma faculdade. Então, como foi que tu foi visto quando tu chegou aqui? Bom, a socialização, né, da faculdade, né? Bom, primeira vez como eu fui visto é que quando eu vim fazer minha matrícula eu encontrei uma colega minha, aí me perguntou, né, se eu era indígena primeiro. Aí que é meu nome que tá lá, já apareceu, né? Bem chamativo. Aí eu falei que sim. Aí fiz a matrícula, voltei para minha comunidade, né? Aí depois eu voltei de novo para estudar. Aí encontrei com uma outra colega que é da mesma classe, o meu, né? Me perguntou se eu era que eu chamava Elimar, né? Eu falei que sim. Então depois eu fui socializar com demais colegas, né? Só que nesse caso comecei a falar e a minha socialização, eles começaram a perceber o meu sotaque, né? A mudança, né? Por quê? Porque ele não é fundamento assim, diretamente na língua portuguesa, né? Então, o meu sotaque ele é um pouco diferente, porque a gente, como indígena, faz fronteira com a Guiana Francesa, então a gente tem um sotaque um pouco diferente, que a gente pega a língua creolo, que é uma outra língua, né, da Guiana. Então a gente meio atropelado, a gente fala a língua indígena e o creolo e abrange um pouquinho o francês, aí emenda só um. Então quando eu for falar numa apresentação, então e dá para aparecer de longe, né? Então quando eu falo, a moda eu não busco uma palavra, fica meio perdido assim, eu busco uma palavra técnica para dialogar, né, para debater sobre os trabalhos, né, que vem a socialização compartilhada, né, da turma. Você acredita que durante seu percurso você já tem quanto tempo dentro da faculdade? Olha, o tempo da faculdade já 2022, 3, 24, acho que 4 anos. 4 anos. Sim, e nesse período você percebeu se você já teve algum impacto dentro da nossa comunidade, nas suas tradições? Por exemplo, você deixou algumas coisas de lado para viver a universidade, viver a cultura daqui? Sim, assim, bom, de lá eu deixei a minha família principalmente, né? É um pouco triste, porque a gente às vezes passa uns meses, quando dá férias a gente volta, né? Pra ver a família, só que é um aperto muito grande, porque deixar a família de lado por um bom tempo e vir morar outro lugar, né? Aí é uma coisa assim muito tensa, se adaptar, né? O coração partido, mas a gente quer né? A gente quer buscar, a gente sonha ter, a gente precisa, então a gente vai, né? A gente vai buscar aquele conhecimento, né? Então quando eu indígena, eu saí de lá para vir aqui, mas eu tô lá com um pedaço, fico lá, um pedaço vem para cá, né? Então às vezes quando a gente às vezes, né, quando eu penso assim, quando eu tô numa dificuldade financeira, então eu fico imaginando, pensando, né? Se eu tivesse com a minha família, era outra coisa, né? Mas não dá, né? Eu tô aqui, então
eu tenho que me virar, né? Dar um jeito, né? De ter, porque eu quero buscar aquele conhecimento, eu quero ter algo na sim. minha vida, né? Aí você consegue, você fala constantemente com eles pra lá, como é a sua Sim, socialização? eu falo pelo celular, né? Eu converso com a minha família de vez em quando, né? Quando dá, eu falo, né? Eles me perguntam como eu tô, se eu tô bem, se eu não tô, né? Eu também pergunto a deles como estão, né? Aí a gente mantém esse contato, né? Diariamente, às vezes. Sim. Quais são as suas perspectivas para o futuro, depois de se formar e tudo mais? Concluir a Bom, vida acadêmica. a minha perspectiva é, quando eu me formar, é voltar, né? É voltar para o meu estado e na minha comunidade, para mim, o que eu aprendi aqui, para mim voltar com esse Repassar, né? conhecimento, repassar para minha comunidade, Isso é né? interessante. Então, é tudo isso por isso que eu estou aqui, não só pela minha família, pela minha inteligência, né? Mas para mim, compartilhar depois que tudo que eu passei por aqui, né? Eu acredito que eu vou deixar um grande Grande legado, né? exemplo, legado, né? É uma reflexão muito importante mesmo, né? Que eu vou deixar quando eu terminar minha faculdade de compartilhar, né? Com a minha comunidade, né? Então, é isso. E agora, para finalizar esse episódio, né, do nosso podcast, o Elimar da Silva vai deixar um recadinho pra gente, na linguagem nativa dele, né? Que muitos têm curiosidade em saber como que é. Então, com você a palavra. Olá, bom, camarada lá, mon laissez l'examen, réflexion pour toute une communauté de université, université de Bremarajó, ici là, KHD apresentaram tudo, por tudo academia para desistir, puis l'école, puis ganhar o pouvoir, puis incentivar e petit lá, né? E aller pour devant. Parce que se não para l'école, como não quer fazer aqui, como não quer fazer causer, como não quer fazer demander quelque chose pour nous. Muito obrigada. Muito obrigado e até o próximo episódio.